Bom, boa tarde a todos e a todas, né? As mulheres, a nossa congratulação pelo Dia Internacional e por todos os dias que são muito importantes, né? E começamos aqui com a palestra da Estefânia, nesse painel que tem uma importância muito grande, né? Aqui a gente vai ver a consolidação, né, de tudo que a gente falou ao longo desses 2 dias, que é a evolução da eficiência energética no Brasil. Estefânia, que é da Eletrobras. Obrigada. Obrigada a presença de todas e todos aqui. Quero agradecer também a oportunidade de representar a Eletrobras nesse Dia Internacional da Mulher, aqui no COBI, né, pontuar a relevância de ações como essas para que isso tenha um valor reconhecido e cada vez mais mulheres tenham espaços para falar em eventos do nosso setor. Inclusive, parabenizo a ABESCO pelo tema do próximo painel, que vai tratar justamente de uma ação afirmativa em prol da equidade de gênero. Bom, eu trouxe aqui, né, representando a Eletrobras, uma parte do nosso trabalho, que é sobre o segmento de edificações. Para lá? É o verde, né? Bom. Bom, nos últimos 38 anos, a Eletrobras foi responsável pela execução do Procel, que é um programa que tem a função de incentivar a eficiência energética, promover a eficiência energética no país, em diversas áreas de atuação. Atualmente, o programa está sendo transferido pela Imbipar. Quem participou do painel de abertura ontem teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse processo de transferência. Uma das áreas de atuação do Procel é no segmento de edificações. Os nossos projetos têm recursos provenientes da Lei 13.280, de 2016, que são aplicados em planos anuais de aplicação de recursos, que a gente chama de PAR. Tanto os planos como a prestação de contas desses planos são aprovados em consulta pública da ANEEL, dando toda a transparência e a governança do Procel. Quando fomos convidados a falar sobre a evolução da eficiência energética, foi até difícil escolher um tema para trazer para vocês, já que a gente atua em tantas frentes, em tantas áreas, né? E aí escolhemos apresentar resultados de 2 projetos que foram do segundo PAR e foram concluídos ano passado. Um que tratou da implementação do novo método de etiquetagem de edificações, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, e o outro que foi uma consultoria técnica para a qual foi contratada a empresa Mitsid, que se debruçou na elaboração de uma análise de impacto regulatório sobre a regulamentação da política de eficiência energética no segmento de edificações. E a gente escolheu trazer esse tema aqui quando falar de evolução, porque a gente entende que edificações é ainda uma peça que falta no quebra-cabeça da regulamentação da nossa política, efetivamente, aqui no país, né? E não apenas eu, né, a própria Agência Internacional de Energia reconhece o valor de edificações dentro do mercado de eficiência energética, né, aponta que os edifícios ainda é uma enorme potencial, uma fonte de enorme potencial de eficiência ainda inexplorado, e isso está totalmente alinhado à transição energética por qual o setor está passando, o mundo inteiro está passando. O segmento de edificações, ele não é uma classe de consumo específica, não é um setor específico do PIB, muito pelo contrário, ele congrega diversos setores, diversas classes de consumo. Então, do ponto de vista da eficiência energética, é importante a gente olhar para a questão do consumo de energia, e edificações representa aí as classes comercial, residencial e parte da classe pública, né, em termos de consumo de energia. E, do ponto de vista do PIB, é responsável não só por geração de riquezas na indústria da construção civil, mas também muito importante nos serviços imobiliários. Então, é um segmento de grande expressividade, tanto no consumo de energia, quanto na geração de riqueza e de empregos. Inclusive, é considerado um dos termômetros da economia. E a Política Nacional de Eficiência Energética também se debruça sobre o segmento de edificações, né?
Posso trazer aqui como principal marco a Lei 10.295, de 2001, que incluiu as edificações no rol dos bens produzidos e comercializados no Brasil, que devem ter os seus índices mínimos de eficiência regulamentados. Isso tudo é feito com base em todo o histórico que já existia, tanto do Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é regulamentado pelo Inmetro, e no setor de edificações, coordenado tecnicamente pelo Procel, quanto do próprio Procel, né, que foi nascido em 85, mas que, para edificações, a gente lançou o selo em 2014. Em 2009, um pouco antes disso, foi lançado, então, o Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações, que, junto com o selo Procel, ajuda a regulamentação dessa política no segmento. Inclusive, no ano passado, nós lançamos um novo método de etiquetagem de edificações. Então, seria um tripé que estrutura essa política de eficiência energética, né? A gente tem a etiquetagem, que classifica a eficiência desde o A, mais eficiente, até o E, menos eficiente, e determina um referencial técnico a partir do qual é possível indicar os índices mínimos de eficiência energética e também destacar, com o selo Procel, os bens, os imóveis mais eficientes do mercado. Os objetivos, tanto da etiquetagem quanto do selo, além de regulamentar a política, né, a lei, é promover o uso eficiente da energia no segmento de edificações, reduzir a assimetria de informação, né, quando da aquisição, aluguel de um imóvel, fornecer dados tanto para o governo, quanto para o mercado e para toda a sociedade, estimulando sempre o aumento da eficiência no setor. A etiqueta, ela classifica tanto um projeto como uma edificação já construída. A classificação, já no novo método, é feita baseado no balanço de energia primária do edifício. Com isso, a gente está falando não apenas da eficiência daquele projeto ou da edificação construída, mas considera também a geração renovável local, tanto na edificação quanto no próprio lote da edificação. Além disso, a etiqueta traz como referência a classe C, seria a norma NBR 15575, que trata do desempenho de edificações residenciais. Então, o novo método está completamente alinhado à norma técnica, né? E esse é o caminho que a gente pretende percorrer. Além disso, traz informações como o consumo potencial de energia primária, térmica e elétrica, além de informações relativas ao uso racional da água e emissões de CO2 equivalentes. Acessando um QR Code, é possível encontrar páginas complementares trazendo a eficiência de cada um dos sistemas avaliados, seja envoltória, sistema de condicionamento de ar, sistema de aquecimento de água, sistema de iluminação, além de outros indicativos técnicos da avaliação. Por que a gente mudou tanto assim o método que até então era o método vigente, né? A gente buscou aumentar a precisão, sempre fazendo um balanceamento com a necessidade de simplificar a avaliação para a redução de custos e ganhos de escala. Então, antes, a gente não calculava o consumo potencial de energia da edificação e hoje, utilizando qualquer um dos métodos, é possível chegar a esse consumo potencial. A gente faz agora uma avaliação com base na energia primária, que é mais indicada quando a gente tem diferentes fontes de energia concorrendo para um mesmo uso final, o mesmo uso da energia na edificação, que, no caso, ocorre, né, tanto com a eletricidade quanto com a energia térmica. E a gente consegue, então, certificar, inclusive, NZEB ou, né, que são a Nearly Zero Energy Buildings, né, as edificações que têm um balanço próximo a zero, ou então as edificações de energia positiva, que são aquelas que geram mais energia do que consomem. Com relação a isso, né, a edificação precisa ser sempre classe A de eficiência, e para ser NZEB, ela precisa gerar no mínimo 50%, né, do que se pretende consumir, e para ser energia positiva, obviamente, isso deve ultrapassar os 100%. Né? E aí eu gosto de fazer sempre esse chamado, né, esse parênteses, porque quando a gente fala de evolução, quando a gente fala de futuro, no segmento de edificações, a gente está falando da edificação deixar de ser só um consumidor e virar também um produtor de energia, né, o que no inglês eles chamam de prosumers. A gente passa a ter edificações que também são uma ponta ativa no sistema. E
Com olho nisso, o Procel, em 2020, lançou uma chamada pública que escolheu 4 projetos para custear a construção de NZEBs no Brasil, entendendo que é preciso acelerar essa nossa evolução das edificações no Brasil, isso que hoje, em outros países do mundo, já é uma realidade. O primeiro lugar ficou com o CEPEL, cuja obra já está em estágio avançado, o segundo com a Federal de Pelotas, o terceiro com a Universidade de Brasília, e o quarto lugar ficou com a Universidade da Integração Latino-Americana, localizada lá em Foz do Iguaçu. Bom, a gente também, ano passado, concluiu uma análise de impacto regulatório, né, da regulamentação da política de eficiência energética para o segmento de edificações. A IR é um processo sistemático, atualmente já é regulamentado aqui no Brasil, né, e ele busca entender quais são os problemas regulatórios, definir estratégias de superação e os impactos dessas estratégias para orientar e subsidiar o tomador de decisão. A metodologia utilizada foi do guia orientativo da Casa Civil, que, inclusive, é hoje uma obrigatoriedade para ser seguido, né? E gerou 2 grandes produtos, uma análise de impacto e um plano de implementação dessa política. A participação social é um dos principais atributos dessa análise de impacto regulatório. Logo no início do projeto, constituímos uma comissão de partes interessadas com mais de 50 instituições participantes que se reuniram em 3 workshops, mais de 20 entrevistas bilaterais e teve a oportunidade de participar também através de questionários online com 3 focos específicos durante o projeto. Além disso, foram feitas 2 tomadas de subsídios que juntas receberam mais de 430 contribuições, ficando cerca de 90 dias disponível para recebimento de contribuição. Todas as contribuições foram analisadas e consolidadas nos documentos finais. Então, como é que foi esse projeto, né? A gente começou com a identificação do problema regulatório, os atores afetados e a base legal referente a tudo isso, né? A base legal eu já apresentei brevemente naquela linha do tempo, então vou falar aqui um pouco dos problemas regulatórios. O primeiro de tudo foi a carência de um marco legal específico para regulamentar esse assunto, entendendo da dificuldade de uma decisão federal conseguir chegar no nível municipal, pois cabe, dentro da nossa Constituição, cabe aos municípios regular o uso e ocupação do solo. Outro problema regulatório identificado foi a falta de clareza na governança da política, justamente por conta dessa indefinição de a quem cabe regular sobre energia, eficiência e edificações. E um terceiro problema foi a baixa aderência do mercado no Programa Brasileiro de Etiquetagem, que até então é voluntário, exceto para as edificações públicas federais da administração direta, autarquias e fundações, essas sim, quando novas edificações já devem cumprir a classe A de eficiência energética. Os atores envolvidos, além de Ministério do Governo Federal e governos locais, são organismos de inspeção acreditados pelo Inmetro para a emissão das etiquetas, além de todo o mercado da construção civil, academia e, obviamente, a sociedade civil. Fizemos uma grande análise do estado da arte, avaliando experiências nacionais e internacionais para trazer outras perspectivas e outros meios de abordar o tema, aqui de acordo com a nossa realidade. E aí, nesse ponto, eu acho importante destacar um acompanhamento que é feito de políticas pela Agência Internacional de Energia. A própria agência entende que, ainda que todos os países precisem implementar códigos de energia para edifícios obrigatórios na próxima década, para atender às ambições do Net Zero, a maioria ainda não tornou isso uma prioridade política explícita. E é justamente sobre isso que a gente veio contribuir aqui hoje, né, e que a gente vem sempre contribuindo com as políticas do país, para que o Brasil deixe de figurar como amarelo nesse mapa, né, voluntário, e passe a fazer parte dos países que estão aí em verde e que já regulamentam o uso da energia nas edificações, né? E aqui cabe um parênteses, quando a gente fala de códigos de energia, a gente não está falando especificamente de códigos de obra. Isso pode ser norma técnica, isso pode ser programa de etiquetagem, como, por exemplo, foi adotado em toda a Comunidade Europeia. Bom, então, a partir disso, foram propostos cenários de superação dos problemas, e esses cenários foram analisados.
Foram propostos 4 cenários, além do cenário 0, que é o cenário da não ação. O cenário 1 foi um pouco mais conservador em termos de alteração na governança e determinação de metas e abrangência. O cenário 2, ao contrário do cenário 1, um cenário mais ousado. O cenário 3 foi o cenário flexível, no qual haveria uma meta nacional a ser cumprida no longo prazo de 15 anos, cabendo a cada município determinar as suas fases de implementação de forma mais adequada a cada realidade local. E o cenário 4 foi um cenário normativo, no qual os requisitos da etiquetagem migrariam para normas técnicas e essas, sim, tornariam-se de cumprimento obrigatório. Cada cenário foi analisado de acordo com a sua eficácia em regulamentar a política e atender os objetivos dessa política, além de superar os problemas regulatórios identificados, e também com relação à sua efetividade em mitigar impactos negativos, como, por exemplo, o impacto financeiro na sociedade, e impulsionar os impactos positivos, como, por exemplo, a eficientização dos edifícios. Todos esses cenários foram analisados e ranqueados, contando com a participação ativa da Comissão de Partes Interessadas, e o cenário 3, flexível, foi identificado como o mais vantajoso, entendendo que ele alcança os objetivos e é mais adaptável à realidade diversificada dos municípios brasileiros. Além disso, obviamente, recebemos diversas contribuições, que todas elas foram consolidadas, então, num cenário sugerido, que foi baseado no cenário flexível, mas que vai além, tentando aí congregar todas as expectativas dos diversos agentes, dos diversos atores do setor. Então, esse é um cenário que tem uma implementação flexível de uma meta nacional, traz para o protagonismo da política os governos locais, e, para isso, é muito importante e necessária uma articulação entre o Ministério de Minas e Energia e o atual Ministério das Cidades, e, muito importante, a necessidade de se publicar um novo marco regulatório para a eficiência das edificações brasileiras. Esse cenário, então, teve seus riscos identificados e analisados, tanto com relação à probabilidade de ocorrência, quanto com a severidade dessa ocorrência. E a gente, então, conseguiu partir para um plano de implementação dessa política, justamente para entregar ao tomador de decisão não só uma análise, mas como agir, para dar o primeiro passo. Então, nesse plano, a gente conta com 6 macroprocessos, um grande programa de capacitação envolvendo todos os agentes do setor, e também um grande programa de comunicação e conscientização com diferentes públicos-alvos como foco. Um outro grande macroprocesso da parte de regulamentação da política, definição de marco legal e tramitação desse marco legal. Um outro grande processo de melhoria da infraestrutura para a política, como, por exemplo, a inclusão de profissionais certificados no programa de etiquetagem, para que profissionais autônomos possam também emitir etiqueta. Atualmente, só pessoas jurídicas podem emitir etiqueta, mas a intenção é que isso mude, inclusive a nova metodologia já permite isso. E um grande programa de apoio aos municípios na implementação dessa política. Claro que o plano também conta com um macroprocesso de monitoramento de toda essa política. Então, esses macroprocessos foram detalhados em microprocessos, e esses em mais de 200 ações. Cada ação faz parte de um grande roadmap, dividido em curto, médio e longo prazo, 5, 10 e 15 anos. Bom, a grande meta nacional é para daqui a 15 anos. Então, nesse horizonte de 15 anos, todos os edifícios públicos federais, estaduais e de municípios acima de 100 mil habitantes deverão ser NZEB, daqui a 15 anos. Os edifícios públicos municipais de municipalidades entre 50 e 100 mil habitantes deverão ser classe A. E todos os edifícios privados construídos em municípios acima de 50 mil habitantes deverão ser classe C. A gente fez um faseamento a título de estudo para que a gente conseguisse quantificar os resultados e os impactos dessa política. Com isso, a gente conseguiu gerar bastante dado, que é uma escassez do setor. Então, convido até todo mundo a ler esses documentos, porque ele tem muita informação relevante.
a gente conseguiu projetar a redução da demanda e do consumo por cada classe, e também dentro do setor residencial, fazendo uma diferenciação para as edificações de interesse social e também com relação ao consumo de eletricidade e de gás natural. Além disso, conseguimos projetar a economia do consumo de energia primária e do custo com a energia, a economia disso no Brasil, separado tanto por região quanto por classe de consumo. Foi também feita uma quantificação dos custos, tanto para o governo federal quanto para os governos locais, e foi possível, então, fazer uma avaliação de que os benefícios com a redução do custo com a energia supera de 40 a 65 vezes os investimentos por parte do governo para implementar essa política. As próximas etapas são constituir uma comissão envolvendo o setor produtivo e os governos locais, para que esses documentos sejam revisados e publicados pelo Ministério de Minas e Energia, que vai também implementar o plano de fato para implementar a política, e, obviamente, será preciso tramitar e publicar um novo marco legal para a eficiência em edificações no Brasil. Todos os documentos desse trabalho, assim como o resultado dos projetos do Procel, são todos transparentes. Esses vocês podem encontrar dentro do site da Eletrobras, procurando AIR PBE Edifica, estão todos lá, e eu convido a todos a conhecer esse resultado do trabalho. E eu queria só fechar dizendo que as edificações são uma peça fundamental nesse futuro de baixo carbono que a gente precisa ir, nessa corrida que o mundo inteiro está fazendo. E o mercado de eficiência energética tem muito a contribuir com isso. E a gente entende que regulamentar esse mercado é trazer negócios para o setor de eficiência energética, trazer negócios para o setor da construção civil, em que todo mundo ganha. O governo ganha, a sociedade ganha, o mercado ganha, e é nesse sentido que a gente procura sempre contribuir. Agradeço a todo mundo, peço desculpa por atrasar o café de vocês e pela paciência aqui, mas é porque eu tenho um horário apertado. Muito obrigada. Parabéns, Stefânia, excelente apresentação, e desejamos um bom retorno, que dê tudo certo na sua viagem. A próxima apresentação é do Luiz Antônio dos Santos Pinto, da Abrasol, sobre eficiência energética térmica através de aquecimento solar para a indústria de bebidas. O início dessa apresentação ficará por conta de Odailton Arruda, da 3E Soluções. Obrigado. Hoje está fazendo prazer. É isso. Boa viagem. Muito boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui, no 19º COB. Com todas as vantagens e avanços do ambiente virtual, o ambiente real é muito mais prazeroso, principalmente rever amigos e fazer novos amigos também. Oswaldo, vou ficar um pouco aqui de costas a você, meu conterrâneo, a vocês, por conta do espaço. Eu vou dividir essa apresentação junto com o Luiz Antônio, da Solis Solar. Eu vou fazer a parte falando do projeto, depois, quando chegar na parte mais técnica do equipamento, vou passar para o Luiz, até porque nós estamos falando de um consórcio, de um projeto através de um consórcio. Ontem, no painel de abertura, o Marcel citou esse projeto, E ele citou porque é um projeto diferenciado, um projeto que está vindo aí através do PAR, Stefânia, acho que é mais um exemplo aqui da tua apresentação, e que a gente está construindo, acho que é o terceiro PAR que a gente está usando esse recurso, Construindo algo realmente diferente, não só por envolver indústrias, mas também o modelo, o envelope que foi feito pelo Procel Eletrobras. O Procel ele fez uma licitação através de pregão eletrônico, ali o PAR 2020, é o terceiro, não é isso? E aí a 3E, junto com a Solis, formou um consórcio e foi vencedor desse pregão. A 3E, com alguns anos aí de experiência no setor de eficiência energética, e a Solis, uma das maiores fabricantes de aquecimento solar. Então, a gente se juntou, fez parte desse pregão,
E dentro desse pregão existia ali um termo de referência, e a gente teve que seguir esse termo de referência diante de alguns parâmetros mínimos que deviam ser exigidos. Um deles era fazer uma chamada pública para participantes desse projeto, que é a aplicação de sistemas termosolares de baixa e média temperatura em indústria de bebidas de pequeno e ou médio porte. Então, nós estamos falando de aplicar um sistema termosolar, não é geração fotovoltaica, termosolar em indústrias de bebidas. Foi feito um edital, esse edital foi corrido todos os passos até selecionar, segundo o próprio termo de referência, 4 indústrias. E as indústrias que a gente tinha que selecionar, tinha que ter algumas obrigações, né? Primeiro, setor de bebidas, pequeno ou médio porte. O pequeno e médio porte era através de um parâmetro do BNDES. A microempresa não era o nosso foco, e nem muito menos grande empresa. Então, a gente queria atuar ali no meio desse setor. Essa participação também tinha algumas obrigações. Por exemplo, nós formatamos um índice geral de mérito, global de mérito, que nesse índice a gente tinha parâmetros de dados técnicos para montar um indicador. Através desse indicador, a gente faria a seleção dessas indústrias. Eles também tinham que concordar com a implementação de ações de eficiência energética, ou seja, vão ganhar um equipamento que vai mudar um pouco o seu resultado, não só do ponto de vista de produtividade, mas também de eficiência e ação do seu processo, mas eles têm que ter a obrigação de fazer eficiência energética na sua indústria. Ou seja, não vou colocar um equipamento na tua indústria que se você não for eficiente. Aí tem uma mudança legal nesse processo aí. Além disso, também tem que concordar com transferência de dados, porque a gente pretende, depois de implementado o equipamento, passar 1 ano monitorando os resultados dessa aplicação. Construímos um site. Esse site foi divulgado dentro de associações de indústria de bebidas. Nesse site eu conseguia entender o projeto, fazer perguntas, e nós fizemos alguns eventos, um webinar para fazer a divulgação, detalhes, tirar dúvidas de todos eles, e algumas reuniões individuais com algumas associações. Lá tinha o edital e todos os cronogramas dos processos. Esse índice é o que pautou toda a minha seleção das indústrias. Então, a gente tinha números, por exemplo, vou até adiantar aqui para mostrar para vocês com mais clareza, que zerava se a indústria não fosse de bebidas. Então, inclusive, houve 2 inscrições que não eram indústria de bebidas, e sim de alimentos. Então, ele zerava toda a equação, estava fora do processo seletivo. Ou também o porte da empresa, né? Se fosse micro ou grande empresa, não entrava. E ali tinha outros parâmetros que, não é o caso aqui vir no detalhe, mas que pontuava cada tipo de indústria. Um deles, talvez um dos principais, que é a localização da indústria, né? Quanto mais sol, por exemplo, essa região mais escura, eu pontuava mais a empresa que estava sendo selecionada. Quanto menos claro, eu tinha uma pontuação menor. Com isso, a gente selecionou 4 indústrias e ainda teve cadastro de reserva, porque também no edital previa que se uma dessas indústrias, por um acaso, desistir ou não concordar, ela vai sair e dar entrada a uma outra indústria. Então, nós tivemos indústrias no Ceará, até por conta da localização, né, em radiação solar, mas tivemos também ali, em Sapezal, no Mato Grosso, e aqui em São Paulo. Inclusive, amanhã nós temos uma visita na indústria aqui de São Paulo, que é a Tarantino, onde desde terça-feira já está sendo medido o seu consumo de forma geral e também de forma individual do maior consumidor da indústria. E amanhã nós vamos fazer um levantamento geral. E semana que vem nós vamos estar em Mato Grosso, fechando esse primeiro ciclo, que é o diagnóstico energético. Então, o projeto ele vai partir de um diagnóstico, onde aqui eu vou identificar qual é a melhoria obrigatória que aquela indústria tem que fazer. Ela vai ter que fazer a melhoria para poder ganhar o seu equipamento. O equipamento, o Luiz vai detalhar como é que vai ser ele, mas ele vai ser customizado. A indústria que vai receber, as 4 indústrias, vai ser de acordo com o que ela vai conseguir encaixar na sua produtividade. Uma vez implementada a melhoria, eu vou fazer a implantação do sistema técnico. Essa implementação da melhoria é por conta da indústria. Então, tem ali
uma contrapartida, vamos dizer assim, ou pelo menos uma obrigação de estar dentro do processo, né, ganhando um produto que possivelmente é muito mais caro do que o que ele vai fazer e muito mais vantajoso, mas ele tem ali umas obrigações mínimas apontadas no diagnóstico energético. Depois disso, nós vamos passar aí um ano monitorando, vendo os resultados, não só energéticos, e quando eu falo energético, não é só de eletricidade não, tá? Algumas dessas indústrias utilizam gás para fazer a fervura do líquido. Vocês perceberam que foram indústrias de cervejas, né? Todas elas, embora o processo era para a indústria de bebidas. Poderia ser indústria de qualquer tipo de bebida, inclusive leite, qualquer tipo de suco, qualquer uma. Porém, a cerveja ela foi bem mais atraente, porque para fazer a cerveja eu preciso aquecer a água para fazer a cerveja. Então, eu tenho diretamente na produtividade dela um produto que eu vou ganhar muito, que o Luiz vai detalhar nisso, o tempo de aquecimento. Bom, aí mostra as etapas não só da chamada pública, né, que foi aqui, já foi vencida, nós estamos aqui justamente agora no momento dos diagnósticos energéticos. A gente está mostrando esse projeto por ser realmente um pouco diferente, mas a gente pretende, né, Luiz, aqui no 20º COB, mostrar os resultados desse projeto, mostrar como foi feito e que ganhos teve ele. A gente estima, né, que tem alguns ganhos em torno de 25%, 30%, mas é muito relativo, né? A gente estava conversando com o Luiz agora há pouco, é muito relativo esse ganho aí, mas por volta disso, no mínimo, a gente vai ter. Não só por ganho de produtividade, mas também por retirada de alguns energéticos que a gente vai conseguir tirar. Bom, eu vou passar para o Luiz, que ele vai detalhar como é que esse equipamento fica à disposição aí para dúvidas ao final. Muito obrigado. Você passa aqui, eu estou certo. Bom, boa tarde a todas, a todos. E, mais uma vez, parabéns às mulheres pelo seu dia hoje, todas as mulheres presentes. Bom, vamos direto ao assunto aqui, né? Okay. Por favor, volta à apresentação. Aqui estava. Olha, a apresentação parou no meio. Pode deixar que eu conduzo agora. Bom, então nós estamos falando de aquecedor solar. Tá? A energia solar, ela se divide nos equipamentos em energia solar fotovoltaica, é o equipamento que converte a radiação solar em energia elétrica e energia solar térmica, ou heliotérmica, ou aquecedor solar. O aquecedor solar ele está no mercado há muito mais tempo, ele está desde a época da década de 70, a partir da crise do petróleo de 72, começou-se a utilizar no mundo inteiro o aquecedor solar. A princípio era só para residências de alto padrão, no Brasil, aqui, substituindo os aquecedores de acumulação central, tanto elétrico quanto o a gás, e depois foi aumentando a utilização. Hoje utiliza em casas conjunto-habitacionais populares, casa de todos os padrões, hospitais, hotéis, restaurantes, quer dizer, tem uma aplicação muito diversificada, está crescendo ano a ano no mundo inteiro, não é só no Brasil. E agora está começando também, né, no Brasil e no mundo, começou aí há alguns anos, nos processos industriais. Então, o aquecedor solar, né, ele se compõe pelo coletor solar, ou a placa, o painel, né, que ele é uma caixa fechada com uma serpentina de cobre ou de aço inoxidável e com as aletas, normalmente de alumínio, ou pode ser em cobre também. Né, e o reservatório térmico, tá, que é onde fica armazenada a água que é aquecida durante o dia no coletor. Isso aqui é o fotovoltaico. Normalmente, quase todo o fabricante de aquecedor solar hoje, ele também trabalha com fotovoltaico. Não é fabricação nossa, é importação e distribuição, mas hoje as duas tecnologias elas se complementam. Então, a gente vende numa obra, a gente vende
tanto o aquecedor solar quanto o fotovoltaico. As duas se complementam, elas não competem, né? No caso específico aqui da cervejaria, então, no processo de fazer a cerveja, então nós temos aqui a água quente, né? Ela começa com o processo de água quente. A água quente ela vem para o tanque, é um tanque desse aqui que faz a mistura aqui com o malte, a água quente. E aqui então é onde entra a água do aquecedor solar. Depois ele vem para uma circulação, uma clarificação. Tá? Depois ele vem para uma fervura, tá? Onde novamente pode entrar aqui o aquecedor solar. Tá? E tem a parte de pasteurização também, onde entra o aquecedor solar. Então, a gente não tem ainda um dado para saber quanto que nós vamos conseguir de economia de energia elétrica, porque tem muita cervejaria que usam resistências elétricas e tem muita cervejaria que usam gás, né, gás diretamente ou através de geradora de vapor. Tá? Então, nós vamos ainda medir isso aí, qual que vai ser a economia que nós vamos conseguir. Aqui está um painel de controle de um equipamento de uma das cervejarias, né? Então, aqui a temperatura que ela começa, 55 graus, essa cervejaria aqui, ela tem que começar o processo dela com água a temperatura ambiente, e ela demora cerca de 40 minutos para chegar a essa temperatura. No caso do aquecedor solar, ele já vai entrar nessa temperatura, então ele vai ganhar 40 minutos num processo. Essa cervejaria faz 2 processos por dia, ele vai ganhar 1 hora e 20 minutos só no tempo, fora o ganho com o gasto com combustível, né? Fóssil, então energia elétrica. Ele vai até uma temperatura de 78 graus, dependendo aí do tipo de cerveja e o processo que vai ser usado. O aquecedor solar plano que nós temos hoje no Brasil, comercialmente, né, disponível, que é o coletor solar plano e também o tubo a vácuo, ele atinge a temperatura normalmente de 70, 80 graus, podendo chegar até 90 graus, e aí com o tubo a vácuo nós podemos ultrapassar aí a temperatura da fervura acima dos 100 graus. Então, numa temperatura de até 150 graus, nós temos hoje a tecnologia disponível no Brasil para poder utilizar. Tá? Aqui, como são feitos em uma das cervejarias, ele aquece um tanque de água quente, né? Aquece um tanque de 1.000 e poucos litros, e essa água fica armazenada para a hora que for utilizar para fazer a cerveja, ele ia ser utilizado. Então, aqui está a temperatura que ele fica, 78 graus. Aí, no processo de pasteurização também, né? Depois da cerveja produzida, ela é engarrafada, né, gelada. Aí, para o processo de pasteurização, ela passa aqui num chuveiro com água a temperatura ambiente. Aqui está um tanquinho com água na temperatura ambiente. Depois é um choque térmico com água a 75 graus, né, que está aqui, que é onde entra o aquecedor solar também. Tá? E depois uma água gelada para dar o choque térmico e fazer a pasteurização. Só esqueci de falar, também todo o processo de fabricação da cerveja, depois que fez a cerveja, ele é limpo, higienizado, né, com água quente. Então, onde entra também aí o aquecedor solar. Aqui, na visita que nós fizemos, essas 2 fábricas de Fortaleza, então tem que verificar qual que é a disponibilidade diária que eu tenho para a colocação dos coletores, né? Então tem espaço suficiente, e qual o local que eu vou colocar o reservatório térmico. Tem que ser o mais próximo possível de onde está o processo de fabricação. Então isso aí já foi tudo verificado, né? Um detalhe importante, né? A gente fala muito de eficiência energética, a gente parece que só existe energia elétrica, né? Na realidade, no consumo do Brasil, energia elétrica está menos que 20%. Né? Isso aí é pelo Balanço Energético Nacional, a publicação do ano passado. Então, 2021 foi 19 e pouco, 18 e pouco % de energia elétrica. O resto foram outros tipos de energia, principalmente energia térmica. E na indústria, 21,6% é energia elétrica. O resto, quase que totalidade, é energia térmica que se utiliza em processos industriais. Uma residência,
também está no Balanço Energético Nacional, na publicação. 45% é energia elétrica, o resto é energia térmica na residência. Então, o aquecedor solar tem aplicação em todos os segmentos, né? Principalmente no Brasil. Isso é usado no mundo, principalmente no Brasil, que é um país continental e com a radiação o dobro do que nós temos na Alemanha, né? E praticamente o ano inteiro. Então, nós temos que utilizar muito mais o aquecedor solar em termos de eficiência energética. Um coletor solar, um painel solar térmico, ele trabalha de 60% a 80% de eficiência. Quer dizer, toda a radiação solar incidida, ele converte em calor de 60% a 80%. Então, o que eu falei, fotovoltaico ele é complementar. O fotovoltaico é para gerar eletricidade. Ele trabalha com 20% de eficiência. Então, a gente fala que o aquecedor solar, o coletor solar térmico, ele é 4 vezes mais eficiente que o fotovoltaico para aquecimento de água. Tá? Então, é um contrassenso a gente usar o fotovoltaico para aquecer água. Então, tem que usar o solar térmico para aquecimento de água. Nós temos hoje no Brasil cerca de 21, 22 milhões de metros quadrados de coletor solar instalado. Isso aí evita a emissão anual de mais de 4 milhões de toneladas equivalentes de CO2. Tá? Potencial que nós temos no Brasil. Então, nós temos hoje 21, 22 milhões. Só para residências que falta, o Brasil hoje só tem 5% de residências com aquecimento solar, já tem país com mais de 90%. Então, só para residência, colocar em domicílio, só que nos possíveis, nós precisaríamos de mais 60 milhões de metros quadrados de coletor solar. Para a área de serviços, comércio, que são hospitais, hotéis, pet shops, restaurantes, lavanderias e tudo mais, precisaríamos de mais uns 60 milhões de metros quadrados. E para o processo industrial até 150 graus, que a gente tem essa tecnologia disponível aqui, acessível, né, nós precisaríamos de 170 milhões de metros quadrados. Quer dizer, somando tudo isso aí, o Brasil tem um potencial para ter mais de 300 a 350 milhões de metros quadrados de coletor solar para instalar. A China hoje já tem mais de 500, né? E ela começou aí há 20 anos atrás, ela não tinha nada. Hoje ela está com mais de 500, né? Então nós estamos aqui ainda com 20. Quer dizer, a China é 7 vezes mais populosa que o Brasil e tem 25 vezes mais 25 vezes mais aquecedor solar, mais a área do que o Brasil. Então, nós temos muito ainda que crescer, muito que evoluir. Tá? Esses 350 milhões de metros quadrados que tem um potencial para instalar, ele ajudaria a evitar a emissão de cerca de 70 milhões de toneladas equivalentes de CO2. O ano de 2021, o Brasil produziu 445 toneladas de CO2, milhões de toneladas de CO2 equivalente. Né? Nós temos aí um compromisso com o compromisso de Paris, né? O Acordo de Paris e o COP27, de redução até 2030 de em torno de 48% a 50% da emissão de CO2 relativo à emissão de 2005. Eu não sei qual foi a emissão em 2005, mas com a emissão de 2021, 445, 70 milhões de toneladas, ele reduziria em 13%. Quer dizer, seria uma tremenda contribuição na redução de emissão de CO2 só com o aquecedor solar em todos os segmentos. Tá? Então, uma coisa para a gente ficar aí pensando, nós temos que realmente voltar a atenção para o aquecedor solar, que pode aí ajudar muito o país na sustentabilidade, economia, tornar a indústria mais competitiva, né, baratear os seus custos, e um equipamento desse aí, ele tem uma vida útil mínima de 30 anos, e a manutenção que ele precisa é uma limpeza periódica e anual, uma limpeza simples, coisa que faz em algumas horas. Um payback disso aí, um payback é importante. Residencial, o payback é de 1 a 3 anos. Tá? No caso do indústria,
Bom, a primeira experiência que eu tive foi há 30 anos atrás, um projeto meu, numa indústria têxtil. Ela fazia tingimento de meias e ela usava um aquecedor a gás. Ela colocava água e começava a aquecer e jogava as meias. Ela fazia 7 tingimentos por dia, né, e precisava aumentar. Nós entramos com o aquecedor solar, ela passou a fazer 13 tingimentos por dia, quer dizer, quase que dobrou a capacidade e reduziu pela menos da metade o consumo de gás. Então, realmente, foi uma experiência que nós tivemos lá atrás, tem vários outros aí, que não dá tempo da gente citar, mas hoje, numa indústria, esse payback vai, não é tão rápido quanto na residência, mas ele vai aí de 3 anos até 7 anos, né, com um equipamento que dura mais de 30 anos, então acho que é um payback bem razoável. Ok? Obrigado, gente. Muito obrigado, Luiz Antônio. Na sequência, nós iremos receber a Comgás, né? Vamos receber o Daniel, aliás, o David Moraes Pena Ribeiro Silva, que vai falar sobre o panorama de mercado de gás natural e a Comgás, como viabilizadora de projetos de eficiência energética. Irá contribuir com o Davi, o Márcio Rocha. Alô. Boa tarde, obrigado. Obrigado, Luiz, obrigado, colegas aí, acho que o painel está rico. Obrigado ao COB e obrigado a Besco pelo convite. Bruno, Enio, Luiz e todos os associados. E todos aqui presentes, obrigado. E, enfim, acho que eu não queria ser repetitivo, mas acho que o tema merece que a gente reverbere a mensagem. Queria desejar um excelente Dia da Mulher para todas. Dizer que é um orgulho fazer parte da Comgás, que é uma empresa de 150 anos, fez 150 anos em 2022, e que há 2 anos vem pela primeira vez com uma diretora de operações mulher, da qual eu tenho orgulho de fazer parte da diretoria, que é a Carla Salchuk, e que é uma empresa que fechou 2022 com 43% dos seus cargos de liderança ocupados por mulheres. A gente vem levando a sério essa jornada, e é um prazer fazer parte e reverberar essa mensagem, que eu acho que é o mínimo que nós, homens privilegiados, podemos fazer. Tá certo? Bom, vamos falar então um pouquinho de panorama de mercado de gás. Na sequência, o Márcio Rocha, meu colega que está aqui, especialista em geração distribuída, vai explorar alguns cases de como que a Comgás apoiou seus clientes na busca pela eficiência energética. Então, primeiro, só lembrar um pouquinho quem que é a Comgás, né? Acho que a Comgás está um pouco distante até desse ambiente aqui de eficiência energética, a gente está retomando essa presença, essa parceria, então eu gostaria de relembrar quem é a Comgás. A Comgás é a maior distribuidora de gás encanado, gás natural encanado da América Latina. A gente está presente basicamente em 1/3 do estado de São Paulo, ali na nossa área de concessão, e nessa área de concessão nós estamos presentes em mais de 90 municípios, com mais de 20 mil quilômetros de rede, para atender aí mais ou menos alguma coisa como 2.300.000 clientes de vários segmentos, residenciais, comerciais, industriais, GNV, enfim, a gente explora um pouquinho mais para frente. Nessa área de concessão, 27% do PIB é produzido. Para nós, a Comgás também é um imenso orgulho fazer parte, ser o energético de 27% do PIB nacional dentro da nossa área de concessão, e também circula pelos nossos mais de 20 mil quilômetros de rede, 30% do gás natural distribuído no país. Então, isso tudo com muito foco em segurança, numa operação que é ininterrupta, 24/7, e que a gente tem compromissos de atender clientes e atender emergências em tempos regulados, dentre eles o atendimento a vazamentos em até 1 hora. Nós somos uma empresa regulada pela Arcesp, isso também é um orgulho muito grande para nós, porque eu acho que é uma agência bastante parceira e que evoluiu muito, amadureceu muito o seu modelo de regulação nos últimos anos, e o ambiente regulado ele é base para as indústrias de capital intensivo como a nossa, né? Então, fazer parte do Estado e ser regulado pela Arcesp, para nós é importante. Então, aqui a gente está
como eu falei, em basicamente 6 grandes segmentos: residencial, e aí casas, prédios, novas habitações, prédios novos, né? Comercial, industrial, cogeração, termo e GNV. A gente faz parte do Grupo Cosan, que é um dos maiores grupos empresariais do país, e dentro do Grupo Cosan a gente está na estrutura do que a gente chama da holding de gás e energia do grupo, chamada Compass, que foi criada lá no começo de 2020 para explorar todos os negócios de gás e energia que fossem possíveis no país. Naquele momento, a Comgás era a única empresa de gás conectada ao Grupo Cosan, e hoje a gente faz parte da Compass. A Compass que, em 2022, concluiu o seu processo de aquisição da fatia da Petrobras na Gaspetro. Gaspetro, que era a subsidiária da Petro, que era detentora de participações em uma série de distribuidoras de gás canalizado pelo Brasil. E hoje a Compass, junto com a Mitsui, que é o sócio, que era sócio da Petrobras naquele momento, tem então o controle ali da Comit, que tem hoje, além da Comgás, que está conectada diretamente na Compass, tem outras 11 distribuidoras de gás natural encanada no país. Isso traz para a gente muita sinergia para o desenvolvimento dessa indústria, especialmente neste momento, com bastante foco em segurança energética, transição energética e eficiência energética. Vamos lá. A gente está, nesse momento, inclusive, justamente na linha da segurança do fornecimento, na segurança energética, a gente está passando por uma chamada pública de fornecimento. Essa chamada pública tem, obviamente, sempre o interesse de a gente buscar mais competição para o mercado, então trazer mais supridores de gás para o nosso portfólio, mas também trazer flexibilidade nos contratos de suprimento, que me permita ter contratos mais flexíveis com os meus clientes, fomentar a regulação e a legislação de um mercado de energia cada vez mais livre, e trazer propostas de gás renovável para o nosso portfólio. Um dos compromissos, inclusive, do aditivo da nossa concessão, que estendeu a nossa concessão de 29 para 2049 com a Arcesp, foi o compromisso de injetar o biometano como um dos produtos do nosso portfólio, né? E aí a ideia é que a gente tem até o meio do ano essa chamada pública encerrada para a gente poder evoluir e ter mais supridores. Enfim, essa questão do biometano que eu coloquei, ela é fundamental para que a gente faça parte da agenda que está baseada nos desafios das mudanças climáticas, né? Como acho que muitos colegas já falaram sobre os desafios impostos aí pelos acordos e pela necessidade da humanidade de controlar o aquecimento global até 1,5 grau, e o compromisso da COP26 de mitigar 50% das emissões de gás até 2030, a gente tem uma série de políticas nacionais e estaduais sendo criadas para regular a entrada de gases renováveis nesse portfólio. E aqui, quando a gente olha para o Brasil, o potencial de biometano, considerar que a gente distribui alguma coisa da ordem de 15 milhões de metros cúbicos por dia, e isso é 30% de tudo aquilo que é distribuído no país, né? Então, a gente está falando de um mercado brasileiro que transporta menos de 100 milhões de metros cúbicos dia, e a gente tem um potencial no Brasil de geração de biometano, ou seja, de gás renovável, da ordem de 120 milhões de metros cúbicos dia. Ou seja, a gente tem a oportunidade de dobrar a quantidade de gás sendo transportado, distribuído por todas as distribuidoras de gás natural através do biometano. Aqui em São Paulo, a gente tem toda uma região ali no noroeste paulista conhecida carinhosamente como pré-sal caipira, né? Que é a região composta por uma série de usinas sucroalcooleiras que tem como subproduto da sua produção a produção de biometano. E ali a gente encontra um potencial da ordem de 38 milhões de metros cúbicos dia. Boa parte disso está na região da área de concessão da Gás Brasiliano, que é uma outra distribuidora que faz parte daqui do mesmo grupo,
E aqui dentro da nossa área de concessão, a gente tem aí um potencial da ordem de 5 milhões de metros cúbicos dia, considerando todas essas contas aqui, a conversão de 100% da produção de biogás para biometano, como diz a fonte dos nossos colegas da Biogás. E, basicamente, mais de 80% dos nossos maiores clientes industriais e comerciais grandes têm também as suas metas, seus compromissos públicos de descarbonização e estão visando esse potencial, quanto antes entra esse potencial. A gente tem, então, a oportunidade de trazer esse biometano nos próximos anos, e cada vez mais essa agenda está ficando mais madura aqui dentro da nossa área de concessão e dentro dos nossos projetos, e a gente tem o compromisso de liderar a distribuição de biometano, porque a gente tem, sim, o potencial de ser o maior distribuidor de gás natural encanado com a injeção de biometano no seu portfólio. Então, a gente tem esse compromisso, a gente está trabalhando essa pauta, e nos próximos anos, aí, 23, 24, a gente tem essa ideia de que a gente vai ter biometano correndo na nossa malha de distribuição. Mas falar de biometano, talvez é antecipar, obviamente, um futuro muito na pegada da redução da pegada de carbono, mas também acho que a gente tem que olhar bastante para a segurança energética e entender que, especialmente está sendo discutido essa semana nos Estados Unidos, na CERAWeek, que é um dos maiores fóruns de energia globais, né, que a transição energética ela precisa ser ordenada, né? Ela precisa ser ordenada e ela precisa ser driveada por uma menor pegada de carbono, isso é fato, mas ela precisa ter preços acessíveis, ela precisa garantir segurança energética e talvez para isso ela vai precisar de um mix de soluções. Ela não vai poder ser focada em uma só solução ou em um drive direto para uma determinada solução, por melhor que seja o drive. Não é? Sob pena da gente ter um risco no fornecimento dessa energia, fato é que está acontecendo em alguns lugares, tanto os países europeus que estão vivenciando isso, né? Muita gente, famílias, topando passar um pouco de frio dentro de casa ali no inverno, porque não podem ligar a sua calefação, ou no verão topando ou tendo que passar por um calor excessivo porque não pode ligar o ar-condicionado. Da mesma forma, na Califórnia, um estado que forçou uma eletrificação muito acelerada e, de repente, se viu impedindo o carregamento de veículos elétricos. Então, a gente enxerga o gás natural como um energético bastante viável como alternativa a esse momento de transição. Por quê? Porque ele é confiável, porque ele é competitivo e ele é uma alternativa que a gente tem disponibilidade imediata, não só no gás natural de origem fóssil, mas também porque ele tem uma rota de descarbonização que é de curto e de médio e longo prazo. Por quê? De curto é porque o biometano está logo aí. E daqui a pouco, de médio e longo, a gente está falando de hidrogênio. A gente tem muita gente dentro da Congás estudando hidrogênio já, para a gente se preparar para esse futuro que daqui a pouco está aqui. Né? E também porque, mesmo com gás natural de origem fóssil, a gente também tem projetos de eficiência energética, porque a gente tem um time bastante preparado aqui, bastante técnico, que trabalha junto com seus clientes, com os nossos clientes aqui, cases e oportunidades de eficientização energética da sua produção, das suas plantas. E aí eu vou chamar o Márcio Rocha, que é meu colega de Congás, que está aqui, que vai explorar alguns desses cases. Muito obrigado, gente. Bom, boa tarde, pessoal. Vou ser bem breve aqui. Vou tentar resumir em 2 cases que a gente tem aqui da Congás em 5 minutos. Então, eu peço um pouquinho da paciência de vocês, já está no final aqui da nossa apresentação. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui, agradeço a Abesco e agradeço ao Enio aí pela oportunidade também, ao Bruno. E dizer que a Congás ela tem hoje, dentro do seu portfólio ali, cerca de 200 consultores, né, funcionários próprios da Congás, que fornecem aí, atendimento aos seus clientes. Aí o Davi citou, são cerca de 2.300.000 clientes que a gente tem dentro da nossa base.
Então, são clientes que demandam estudos de eficiência energética, são clientes, muitas vezes, que demandam esse contato mais sobre energia, né? E a área que eu faço parte é a área de geração distribuída e aplicações, então a gente entende o que o cliente tem passado, tanto nesse processo de descarbonização, quanto no processo de eficiência energética. E a gente propõe algumas soluções. Tá? Dentro dessas soluções, nada mais novo do que já vem sido aplicado na indústria e em grandes comércios, que é a cogeração de energia, que você utiliza ali, através de uma única molécula de gás natural, você consegue gerar duas energias, tanto uma energia elétrica como uma energia térmica. Até aí, nenhuma novidade. A gente sai de uma solução que muitas vezes ela tem uma eficiência de 40% numa aplicação de queima direta, por exemplo, para aquecimento de água, né, que é um pouquinho do case que eu vou falar para vocês, para uma solução de 80% de eficiência para mais. Então, existe um modelo de qualificação, inclusive, das cogerações, que exigem que elas sejam eficientes ao ponto de chegar em 80%, para chegar numa tarifa, que a Comgás tem uma tarifa especial para a cogeração. Então, a gente também gera um pouco de competitividade com essa solução. Basicamente, aqui, eu tenho um case para explicar para vocês de um cliente, de uma indústria, que veio atrás da Comgás, inclusive, para ajudá-los nessa questão da descarbonização. Então, para mostrar para vocês aqui o print final aqui da questão do balanço de emissões desse cliente, a gente tem aqui uma solicitação. Esse cliente tem um consumo cerca de 10 mil metros cúbicos aqui de gás natural para aquecimento de água. Então, é um processo simples de aquecimento de água. E esse cliente veio através dessa solicitação. Pô, Comgás, o que você pode fazer para mim aqui para eu gerar essa descarbonização? Então, a gente chegou aqui num modelo baseado nesse térmico de 10 mil metros cúbicos, que também não é toda a energia térmica que ele precisa, gerar 100 kW de energia elétrica aqui. Então, é um sistema de cogeração simples, é uma microcogeração de 100 kW, que vai gerar para ele 65 mil kWh/ano de energia. Basicamente, tá, não vou entrar no detalhe, mas se vocês quiserem, depois a gente pode entrar em discussão, mas basicamente a gente com a cogeração, evitando aqui a queima direta do gás natural para aquecimento de água e evitando as perdas do sistema elétrico, né, aqui tem esse cálculo entra aqui nessa equivalência das perdas da linha de transmissão e na geração, a gente consegue aí reduzir 20% da pegada de carbono desse cliente com uma microcogeração de 100 kW, que é relativamente pequena, não é nada muito grande. Né? Só que esse cliente ele fica habilitado no futuro, como o Davi bem explicou aqui para nós, a questão do biometano. Então, ele passa, né, com essa solução, além de reduzir 20%, com o biometano ele passa a ter uma equivalência, né, positiva na questão do crédito. Né? Lógico que eu até aprendi aqui hoje que não é o crédito de carbono gerado, mas ele gera uma equivalência aqui interessante, né? E aí a gente começa a discutir nos próximos passos com esse cliente como que isso pode remunerar projetos. Né? Mas basicamente esse é um case que a gente tem desenvolvido, e o último case que é com climatização a gás natural. Então, já tivemos várias palestras aqui hoje e ontem, inclusive, falando de climatização a gás natural, que basicamente, na verdade, de climatização como um todo para os empreendimentos, e também é possível fazer essa climatização utilizando o ar-condicionado a gás. Então, a gente tem soluções hoje no mercado que são bastante difundidas, aqui no Brasil, que já estão em operação há mais de 10 anos, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 30 mil TRs já de soluções de climatização a gás natural instaladas, e de cogeração hoje a gente está falando em torno de 170 megas de cogeração instaladas hoje na nossa base de clientes. E a gente tem aqui um case bem específico, que é o de um hospital, que ele precisava passar por um investimento, de um retrofit do seu sistema, e inclusive ele não tinha energia o suficiente para ligar mais equipamentos médicos. Ele tinha um plano diretor de expansão, e aí ele não tinha energia disponível. A gente atacou diretamente esse ofensor com uma solução dessa de climatização a gás, e a gente
proveu para esse cliente uma solução extremamente eficiente, segura, né? A gente está falando de um hospital, né? Então, quando a gente fala em termos de abastecimento e segurança do gás natural, comparando com a energia elétrica, é muito inferior ao índice de interrupções e falhas do gás natural, por ser uma rede enterrada, inclusive. E aí a gente proveu para esse cliente uma solução que ele pôde continuar com seus investimentos e, enfim, tocar o projeto, plano diretor dele, que era instalar mais equipamentos médicos, que é o core do hospital. Então, a gente fala que é energia nobre para onde você não tem solução. E a energia que falta é aquela mais cara. Então, ele, ao invés de investir em infraestrutura elétrica, em toda a dependência dessa matriz, ele diversificou, né, e gerou esse benefício. Então, eu agradeço o tempo de vocês e fico à disposição ali para a gente bater um papo. Então, tentei ser o mais breve possível aqui nessa apresentação. Obrigado. Bom, agradecemos a todos os palestrantes e iniciamos agora as considerações finais e está aberto aí para as perguntas. Boa tarde. Agora sim. Boa tarde a todos. Eu me chamo Dyson, represento a Mercato Energia. Eu gostaria primeiramente de parabenizar o evento, pelos painéis, estão excelentes. Parabenizar a BESCO pela qualidade do congresso. Eu gostaria também de parabenizar as mulheres que aqui estão, pelo dia de vocês. E eu tenho 3 perguntas, na verdade, para o Luiz da Solis. Eu venho do sul, do Rio Grande do Sul, lá na Serra Gaúcha, e não raro a gente tem temperaturas negativas lá. Também não raro a gente tem cerração. Inclusive, meu voo para cá atrasou do aeroporto de Caxias do Sul em função da cerração. E estamos recém em março, né? Então, eu gostaria de perguntar se esse problema com o frio reduz muito a eficiência dos aquecedores, dos coletores solares, e o quanto que isso pode impactar no retorno financeiro para o cliente. E também gostaria que vocês explicassem um pouquinho quais são as adequações que os clientes precisam fazer para que eles tenham esse equipamento à disposição, né, para a sua planta fábrica. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Obrigado. O aquecedor solar ele funciona bem no mundo inteiro, né? Então, nós temos aquecedor na Alemanha, Dinamarca, Canadá, né? Na China funciona muito bem. Então, assim, ele com pouca radiação, ele atinge a temperatura desejada. Aí tudo depende do dimensionamento de projeto do aquecedor. No Brasil, ele é adaptado pela nossa radiação, o nosso clima. Então, aqui nós trabalhamos com a temperatura em torno de 70 graus, que é a temperatura de norma. Agora, o coletor, que é fabricado aqui com essa característica, ele chega aí até 90 graus, ele também chega a essa temperatura. Normalmente, numa instalação, você já prevê essas questões da baixa nebulosidade, baixa radiação com alta nebulosidade. Então, você já faz um dimensionamento que, quando ocorrer dias desse jeito, ele tem uma reserva para poder suprir os dias que estão com baixa insolação. Eu costumo dizer o seguinte: o aquecedor solar ele funciona todo dia. Pode estar a chuva que for, céu fechado, qualquer claridade, ele dá um ganho de temperatura. É claro que quanto maior a radiação, maior é o ganho de temperatura. Tá? Então, a gente trabalha com fração solar. Numa residência, em média no Brasil, a gente trabalha com uma fração solar de 90% a 95%. Quer dizer, o ano inteiro, 90% a 95% da necessidade numa residência de água quente foi suprida pelo aquecedor solar. O resto aí pode ser num sistema de apoio, normalmente elétrico, ou pode ser gás também, sistemas maiores ou em casas mais sofisticadas, aí usa também o apoio a gás. Mas ele supre aí, tem casos que chega a 100%. Faz 5 anos que eu nunca precisei usar o sistema de apoio, ele está bem dimensionado para isso aí. Tá? Questão do frio, da geada, né, que tem lá no sul. Hoje nós temos tecnologia para poder
o coletor suportar esse congelamento. Hoje, com as serpentinas de aço inoxidável e mais algumas técnicas de instalação, criando câmaras de expansão dentro da instalação, consegue atravessar aí um período de geada sem problema nenhum, não prejudique nada, tá? Não prejudique nada, não vai estourar os tubos, tal. Então isso aí já está superado, esse problema já está superado com tecnologia disponível no Brasil também. Okay? Um complemento, quando no caso de instalações com apoio, seja elétrico ou a gás, é muito importante sistemas de eficientização energética desse apoio, né, para que ele funcione no momento certo, né, para que você reduza todo o consumo de energia da instalação. Então, vai funcionar com timer, para garantir que precise ficar naquela temperatura, naquele determinado horário. Acho que essa aqui é a melhor saída mesmo. Nós temos hoje a norma, a 16641, que é de reservatório térmico para aquecedor solar, e ela determina exatamente isso aí. Pela norma, o sistema de apoio ele não pode nunca competir com o sistema principal, que é o solar. Então, mesmo que haja uma falha, ele deve aquecer no máximo 1/3 do volume. Tá? Agora, normalmente, com sistemas bem dimensionados, aí, bem calibrados, ele só vai realmente suprir a necessidade, então é só, às vezes, complementar, ou então um dia que não teve a insolação suficiente, ele complementa só o aquecimento até a temperatura desejada. Sobre a sua segunda pergunta, você percebeu que nós estamos na fase do diagnóstico energético, né? A busca maior vai ser sobre eficiência energética. O que é naquelas instalações o industrial não está adequado? Pode ser na iluminação, pode ser climatização, pode ser sistema motriz. Nós estamos nessa fase de identificação. É claro que pode vir aí outras coisas que nós já identificamos, instalações. Nós passamos uma câmara termográfica, identificamos instalações sobreaquecida. Então a gente vai também atuar nessa fase. Mas buscamos efetivamente a instalação, a eficiência energética como obrigação. Podemos até listar, e é o caso, a gente vai listar todos os parâmetros que nós encontramos na instalação dele e obrigar, porque você viu ali que é uma obrigação mínima. Então a gente pode até dizer assim, ó, você tem isso aqui para fazer, mas faça só isso aqui que a gente já está de acordo. Mais alguma pergunta? Bom, com perguntas encerradas, agradecemos a todos pelas brilhantes apresentações e pelas excelentes contribuições aqui ao COBE. Obrigado, gente. Boa tarde.